Bom dia, eu venho apresentar o artigo Nutrição e Excesso de Massa Corporal, Fatores de Risco Cardiovascular em Adolescentes. É um artigo que tem o quality A2. Bom, a gente sabe que na adolescência ocorrem muitas mudanças físicas e psicossociais, e com isso o aumento do desenvolvimento dos fatores de risco, como o sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares como a hipertensão e a hipercolesterolemia. Esse estudo teve como objetivo verificar a frequência da hipertensão arterial, sedentarismo e o consumo alimentar inadequado em adolescentes com excesso de massa corporal. As variáveis utilizadas para o estudo foram sexo, idade, massa corporal, estatura e o IMC, juntamente com a classificação nutricional dos adolescentes, diagnóstico clínico de hipertensão arterial, a prática de atividade física e o consumo alimentar de risco cardiovascular. A classificação nutricional foi retirada utilizando o IMC. O diagnóstico clínico de hipertensão arterial foi retirado juntamente com os dados antropométricos. A prática de atividade física foi considerada o tipo, a frequência semanal e o tempo destinado à atividade de 30 minutos de exercício em 2 vezes na semana. E o consumo alimentar foi retirado através de um questionário de frequência alimentar, incluindo alimentos com suas respectivas pontuações para verificar o risco cardiovascular. A análise dos dados foram retirados sexos, a média de índice de massa corporal, idade, estatura e pontuação de consumo, comparados pelo teste TED Student. O índice de massa corporal, idade e pontuação de consumo foram relacionados na correlação de Spearman. As frequências por presença e ausência de hipertensão arterial e prática de atividades físicas e categorias de consumo foram comparados pelo teste Q quadrado. E foi verificada a variância da pontuação de consumo entre os grupos através do teste de Kruskal-Wallis. Os resultados vão mostrar que as médias de idade, massa corporal, IMC e consumo dos alimentos não vão revelar diferenças significantes entre os sexos. Contudo, 50% dos adolescentes apresentaram hipertensão arterial e outros 46,4% que revelaram praticar atividades físicas, isso num grupo conjunto, considerando aí meninos e meninas. O consumo alimentar para o risco cardiovascular, ou seja, adequado ou não adequado, também vai demonstrar distribuição similar, ou seja, não significante. Porém, o sexo feminino vai apresentar aí uma maior frequência de risco cardiovascular entre os grupos. Com isso, a gente observa no estudo que foi utilizado adolescentes na fase pós-menarca, aí ao torno dos 15 anos, ou seja, aquela fase que passou do estirão. E nessa fase, a gente tem um ganho de estatura muito lento e um ganho ponderal muito maior de acordo com o acúmulo de gordura. E isso é devido ao que? O reduzido gasto metabólico, né? Também o sedentarismo e consumo excesso de energia, que está aí relacionado com atividade física e alimentação incorreta, para desenvolver aí doenças cardiovasculares e obesidade. Com isso, a gente vê que a prática de atividade física para prevenção dessas doenças cardiovasculares está diretamente relacionada ao condicionamento cardiovascular, o aumento do gasto energético, a redução aí da pressão arterial e o aumento da lipoproteína de alta densidade, o HDL, para impedir aí a formação de gorduras, né, e entupimento de veias e artérias. Com isso, a gente conclui que na adolescência, né, vai acontecer muitas mudanças biopsicossociais, isso tudo através do processo de crescimento e desenvolvimento dos adolescentes. E a gente tem os fatores como a maturação sexual, que vai passar em diferentes idades para os meninos e para as meninas, vão estar diretamente relacionados ao ganho poderal. Então a gente pode utilizar desse conhecimento para orientar e conscientizar, né, o período maturacional dos alunos, a gente saber em que período eles estão, para poder conscientizar quanto à prática de exercício físico e alimentação correta, né, juntamente mostrando aí os riscos relacionados ao sedentarismo e o risco relacionado ao consumo alimentar de forma desregulada. É isso, obrigado.